Desde que compramos o nosso sobrado, já montei vários projetos para a nossa casa, como este armário embutido para o nosso closet, com esta linda porta de correr e um enorme espelho colado na parte de trás. Um armarinho para a pia da lavanderia e mais alguns gabinetes suspensos para guardar todo o material de limpeza. Um espelho e armarinho para a pia da nossa suíte e móveis no mesmo estilo para o banheiro social. Montei também uma cama de solteiro para o quarto de visitas, que posso abrir para transformar em uma cama de casal. Além de ter montado este lindo armarinho para a pia do lavabo e esta escrivaninha para o nosso escritório. Mas ainda falta montar algo que na verdade faz um bom tempo que venho me enrolando para fazer. Um corrimão e um guarda-corpo para as escadas do sobrado. A viga que compramos para o corrimão era tão longa que foi necessário abrir o portão para poder levá-lo para a garagem. A madeira que escolhi para este projeto é o angelim amargoso. Comprei a viga um pouco mais longo que o necessário para poder tirar um pedaço e usar de teste. Assim eu não corro o risco de fazer os chanfros no corrimão inteiro e só no final descobrir que não gostei do design. Mesmo tendo comprado a madeira beneficiada, ela não veio cortada totalmente reta. Para endireitar as laterais, eu colei uma tabuinha de sacrifício na guia da serra circular e encostei a guia na serra, para tirar uma lasquinha apenas da largura dos dentes da serra. Depois que já tinha um dos lados totalmente retos, pude tirar a tabuinha de sacrifício e cortar a viga na largura desejada. E agora que as laterais estão retas, posso começar a dar forma ao corrimão. Vou usar duas fresas diferentes para conseguir deixar o corrimão no formato que imaginei. Uma fresa redonda na parte de cima e uma fresa decorada na parte de baixo, deixando o perfil mais ou menos com este formato. Também aproveitei este pedaço para testar a cor do acabamento. Apesar da cor ficar muito parecida com a cor dos móveis da cozinha, eu queria um acabamento que destacasse um pouco mais os lindos veios da angelim amargoso, e resolvi fazer alguns testes com betume diluído em diferentes concentrações de água rasa. Agora que já realizei todos os testes que queria, chegou a hora de montar o corrimão propriamente dito. Apesar do corrimão ter ficado bem mais reto, a serra acabou deixando algumas marcas na madeira, que pude remover facilmente usando a plana manual. Regulei a guia na largura desejada e cortei a outra lateral do corrimão. Conferi o esquadro e fiquei bem feliz com o resultado. Agora que a peça está totalmente reta, chegou a hora de lixá-la até ficar bem lisinha ao toque. E finalmente eu pude começar a arredondar as bordas do corrimão. E depois de terminar as duas bordas, virei o corrimão para poder passar a fresa decorada do lado de baixo. Foi muito legal ver a viga começar a tomar a forma de um corrimão de verdade.
Para fixar o corrimão na parede, eu encomendei estes suportes da internet. Gostei deles pois são elegantes e bem simples de instalar. Esta parte maior deve ser parafusada na parede, e esta braçadeira deve ser parafusada na base do corrimão, que irá passar aqui em cima. O primeiro passo para fixar o corrimão na parede foi marcar a altura do corrimão nas duas extremidades da escada. Subtraí a altura da viga do corrimão até o primeiro furo do suporte e coloquei o primeiro parafuso na parede para poder esticar um fiozinho. Desta maneira, eu tenho uma referência para montar todos os suportes alinhados. Meço rapidinho a distância entre os dois furos, tanto para cortar a viga do corrimão no tamanho exato, quanto para calcular a distância exata entre cada um dos suportes. Montei um gabarito para poder cortar as extremidades do corrimão de tal forma que ficassem totalmente na vertical depois de instalado. E como queria o acabamento das extremidades mais liso possível, acabei optando por usar a serra com os dentes mais finos que tenho. O acabamento que mais me agradou foi o betume diluído na proporção de 1:10 na água rasa. Fiquei muito feliz com o acabamento e devo confessar que superou as minhas expectativas. Aproveitei que o corrimão ainda não estava instalado para passar uma boa camada de cera em tudo. Para parafusar o corrimão no lugar, precisei da ajuda da minha esposa. Começamos pelas duas extremidades. Depois fui parafusando cada um dos suportes do meio, sempre conferindo a distância entre o corrimão e a parede. E finalmente o corrimão está pronto. Para montar o guarda-corpo, a minha ideia é montar um ripadinho vertical que se encaixe exatamente entre os degraus da escada e o forro da sala. Para esta parte do projeto, irei usar ripinhas de 2 por 4 cm da mesma madeira que o corrimão para combinar. Como não vai ser possível acessar algumas partes do ripadinho com a lixadeira depois que tudo estiver montado, resolvi lixar todas as ripinhas no começo do projeto. Ao medir os degraus, percebi que há uma grande variação de tamanho entre eles. Por isso resolvi usar um prumo para marcar até onde a ripinha de cima vai. Para dar um charme a mais ao nosso guarda-corpo, decidi adicionar uma fita LED embutida no topo, que depois de pronto ficará mais ou menos assim, ou melhor dizendo,
assim. Usei a tupia para fazer o sulco onde os LEDs vão se encaixar, realizando várias passadas, tirando menos de 2 milímetros a cada vez. E fiz os furos para parafusar a ripinha no forro. Por sorte, consigo remover as lâmpadas para ter acesso ao forro e passar toda a fiação. Passei um passa-cabo através de um furo no gesso e pesquei o cabo com o arame para levá-lo até o cabo de energia. Prendi a fita LED no passa-cabo e puxei até a fita LED sair lá na escada. Conectei os cabos desta fita LED nos mesmos cabos dos LEDs que temos no forro da sala. Desta forma, consigo acender todos os LEDs no mesmo interruptor. Encaixei a fita LED no lugar para ter uma ideia do efeito que a luz vai dar. Como as luzes são apenas decorativas, comprei as mais fracas que eles tinham, mas mesmo assim achei que a luz ainda ficou forte demais. Então resolvi tirar a fita e fazer alguns testes com os resistores, para ver se conseguia deixar a luz mais fraca. Depois que encontrei o resistor que deixou a luz da forma que mais me agradava, bastou soldar e isolar os cabos, encaixar a fita LED no lugar e instalar a lâmpada de volta. Ah, e é claro, remover as marcas de dedo no gesso. A partir desta etapa do projeto, vou começar a cortar várias peças com diferenças mínimas de tamanho e para evitar qualquer tipo de confusão, resolvi marcar tudo com números e letras. Comecei a cortar as ripinhas mais longas. Desta forma, caso eu errasse o tamanho de alguma, ainda poderia usar esta ripinha nos degraus mais altos. Quando a sobra da ripinha era muito curto para o próximo vão, eu já o cortava para o maior vão onde esta sobra servia. Desta maneira, consegui aproveitar a madeira da melhor forma possível. E assim eu fui marcando, cortando, testando e ajustando cada uma das ripinhas até terminar de cortar todas as peças verticais. Até finalmente encaixar a última peça. Como as ripinhas do ripadinho são bem finas, vou colocar espaçadores entre as ripinhas para evitar que o ripado acabe entortando com o tempo. Para fixar as ripinhas, irei usar apenas parafusos. Como parafusos na diagonal fixam melhor que parafusos retos, vou dar preferências aos pocket holes em todos os lugares que seja possível, sem que os buracos fiquem aparentes, é claro. Tive que tomar muito cuidado para trabalhar na sequência correta, pois caso esquecesse de parafusar algum espaçador, não teria mais a chance de parafusá-lo sem desmontar tudo que montei depois. Outro desafio foi o fato de todos os degraus serem tortos, e devo confessar que em alguns momentos cheguei até a duvidar que conseguiria fazer este guarda-corpo encaixar no vão. Para conseguir parafusar as ripinhas de um novo degrau de maneira precisa, sempre fixava a ripinha no lugar com um sargento e já parafusava também a ripinha nos espaçadores.
Depois levava todo o ripado para a mesa e lá apertava os parafusos dos pocket holes e fixava as outras ripinhas deste degrau. Ah, como foi gratificante finalmente terminar de parafusar o guarda-corpo. Agora que terminamos de montar o guarda-corpo, chegou a hora de fixá-lo no lugar. Aperto os parafusos que ficam dentro da canaleta do LED e finalmente posso encaixar a fita LED no lugar. Comprei estas cavilhas tapa-furo para tampar todos os furos dos parafusos, tanto dos espaçadores quanto dos parafusos que prendem o ripado na escada. Espero a cola secar e depois uso um formão para deixar o tapa-furo rente com a madeira. Fiz o acabamento exatamente da mesma forma que no corrimão, primeiro com betume diluído e depois com uma boa camada de cera. Por mais que eu tenha caprichado, as frestas entre o guarda-corpo e a escada acabaram ficando maiores do que eu gostaria. Por isso resolvi usar silicone preto para deixar o acabamento mais bonito. Esse é o fim de mais um projeto. Espero que vocês tenham gostado do resultado tanto quanto eu. Se curtiram o vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar com os amigos.
Muito obrigado por terem me acompanhado até o final deste vídeo. Um grande abraço e até a próxima.